Para todas as videoaulas que tiverem o card que vocês acabaram de ver nos primeiros 4 segundos de vídeo, eu vou disponibilizar para vocês um link onde vocês terão acesso à versão HDR desta aula, que vai estar disponível no YouTube. E para vocês verem em HDR, vocês vão precisar de uma TV 4K e parear este conteúdo na televisão, como você está vendo nesse vídeo aí. Porque nós vamos mostrar hoje na prática a diferença de uma imagem normal para uma imagem HDR. Aí fica a mesma coisa, vamos falar das maravilhas da TV colorida e você assistindo numa TV preto e branco. Vai ficar um pouco difícil de ver. Então é por isso que eu vou disponibilizar as duas versões. Se você ainda não tem essa tecnologia, assista por curiosidade, por conhecimento. No dia que você tiver acesso a essa tecnologia, você vai compreender na prática o que eu estou falando aqui na teoria, tudo bem? Enfim, nós estamos aqui no Adobe Premiere, num vídeo que eu gravei em HDR com a minha câmera, num passeio que eu fiz em Brasília. E eu baixei a versão SDR do vídeo, que o YouTube gerou automaticamente. E eu tenho o vídeo original em HDR. E aqui você está vendo o Lumetri Scopes, que é onde eu vejo as informações das cores do vídeo. Tanto das cores quanto do contraste. E geralmente o pessoal trabalha com 8 bits, que vai aqui de 0 a 255. Só que para eu mostrar a diferença para o HDR, eu vou mudar aqui de 8 bits para HDR. E aí o Lumetri Scope vai mudar um pouco. Ele vai aparecer 0, 10, 100, 1000, 10.000. O que são esses números aqui? Na verdade, isso aqui é nits de brilho. Significa 0 nits, 10 nits, 100 nits, 1000 nits, 10.000 nits, que é o máximo que o Premiere suporta. Por isso que o histograma para aqui na metade, ó. Principalmente porque esta timeline aqui é em SDR. É uma timeline na imagem normal. E na imagem normal, as partes mais claras atingem o pico de 100 nits. Repara que nada passa dos 100 nits aqui, ó, nessa imagem. Agora nós vamos mudar para esse mesmo frame na timeline em HDR. Eu peço para que vocês prestem atenção principalmente nas partes mais claras da imagem, como por exemplo, essas luzes em volta desse carrossel aqui, ó. Olha o quanto a imagem no geral brilha muito mais. Não só essa parte mais clara do carrossel está com uma imagem muito mais viva e nítida, e eu consigo até ver os detalhes das luzes, como eu também consigo ver os maiores detalhes das nuvens, e ao mesmo tempo eu consigo ver um pouco mais de detalhes nas sombras aqui na versão HDR, aqui embaixo das árvores, que em SDR fica mais difícil, ó. E para demonstrar esse pico de brilho que eu falei, eu vou utilizar a máscara para destacar apenas as luzes aqui desse carrossel, ó. Agora que eu destaquei a luz apenas do carrossel, repara que tem uma fina linha reta aqui que bate aqui no máximo, ó, 100 nits de brilho. Vamos fazer a mesma coisa na versão HDR. Olha como a linha vai se esticando até chegar nos 1000 nits. Dá bem fraquinho, mas ela chega aqui nos 1000 nits. Para mostrar que nas partes mais claras ele brilha muito mais, ó. Olha como o histograma se estica quase lá em cima. Ao mesmo tempo que os níveis de preto, ó, tá quase em 0 nits aqui, ó. Temos ainda alguns outros takes para mostrar a diferença. Ah, esse aqui eu vou deixar pro Lightroom, que esse aqui é interessante. Vamos mostrar aqui esse outro take mais pro final do vídeo que eu filmei contra o sol. Esse tipo de situação é um desastre, porque você perde todos os detalhes na sombra. Aqui, por exemplo, esse cara tá um pouco difícil de enxergar. E repara que até estourou a informação aqui, porque clipou aqui. Quando eu falo clipagem, olha só, acontece justamente isso aqui. Essa informação foi perdida, ela bateu no topo do que o SDR suporta. Então, quando acontece isso, a imagem clipa. Esse sol estava tão forte que clipou aqui na faixa dos 100 nits, ó. Agora eu vou mudar para a versão HDR. Aqui, ó, já consigo enxergar um pouco melhor a parte das sombras desse rapaz que está segurando a sua filha. Consigo enxergar um pouquinho melhor as pessoas que estão contra o sol, apesar de que essas condições não estavam perfeitas. Dava para eu ter tratado um pouco melhor o preto aqui, esticado um pouco mais o preto, mais para baixo na hora que eu fiz a correção das cores. O preto não está muito bem para baixo. Mas repara como o sol também brilha muito mais e também já estourou na casa de 1000 nits. Realmente o sol estava muito forte. Eu precisaria de uma câmera que chegasse aqui em 10.000 nits, ou seja, filmasse em S-Log3 e converter para PQ, porque o HLG ele só vai até 1000 nits mesmo. Ou seja, essa informação aqui, boa parte dela ficou perdida. Mas olha como a parte mais clara fica mais impactante, como também
eu demonstrei lá no início do vídeo, no carrossel, como as luzes do carrossel brilham muito mais. Ao mesmo tempo que eu vejo mais detalhes nas áreas de sombra, que em SDR fica meio opaco, fica meio escuro. Principalmente que eu tô com uma imagem SDR dentro de um desktop configurado para HDR. Aí fica mais notável que fica mais escuro. Agora, essa imagem aqui que nós vamos ver, eu vou trocar para o Lightroom, porque eu tirei uma foto e o Lightroom também suporta visualização em HDR. Ó, repara aqui no histograma no canto superior direito, ó. A foto por enquanto está em SDR, ó. Uma foto normal. Acho que nada muito de errado. Mas será que dá para melhorar? Vamos clicar aqui em HDR, ó. Repara que agora eu tenho mais um histograma para cá e eu tô com uma visualização para exibição em SDR. Eu vou desmarcar aqui e repara que os detalhes vão se esticar bem mais para cá. E olha a diferença, ó, de HDR para SDR. Em SDR eu não vejo muitos detalhes na nuvem. Aqui no céu as luzes estão um pouco ok, mas também nada demais. Agora eu vou ativar o HDR aqui, ó. Como eu posso explorar melhor os detalhes, olha como as luzes brilham muito mais nessa loja que estava nesse parque aqui, ó. E olha como eu vejo com muito mais detalhes as nuvens no céu, porque aquela informação não fica clipada como ficaria, ó, em SDR, ó. Eu perco a informação aqui do céu. Ou seja, os highlights ficaram muito mais evidentes em HDR. E é justamente isso que acontece nos vídeos que são capturados em HDR. Uma coisa que eu esqueci, se você clicar aqui em visualizar HDR, ele vai mostrar exatamente as partes onde o HDR está fazendo efeito, que é justamente nas nuvens, onde eu demonstrei, e nas luzes, que é a parte mais clara dessa imagem, mantendo todo o resto, que já estava perfeitamente visualizado em SDR, ok em HDR. Inclusive, até em parte desse pilastre aqui que passou dos 100 nits, esse brilho fica um pouco mais acentuado em HDR. Eu ganho muito mais detalhes nas áreas mais claras da imagem, ou seja, nos highlights que vai daqui para frente, sem perder detalhes das sombras. Porque tudo que não era claro e que estava bem visualizado em SDR, como por exemplo dentro dessa loja, continua perfeitamente intacto em HDR. Então essa é uma diferença considerável de qualidade, porque a qualquer distância eu consigo ver claramente a diferença é noite e dia. Quando você tem um bom monitor HDR, você não volta mais para isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desta demonstração e nos vemos na próxima videoaula.